Boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais uma live, um bate-papo, né, do Danado de Bom. E a gente já tá recebendo aqui, já, né, agora para poder receber o Johnny. Seja bem-vinda, Valéria, Eliane. Começando a live de hoje, né, com o... Ele disse que não aparece online para ele. Deixa eu tentar convidar aqui. Mas só que, como ele não tá online, agora foi. Vamos ver. Gente, trabalhar com tecnologia é um caso, viu? Tem dia que ela te dá um. Tem dia que elas não... a tecnologia nos Agora, prega cada uma, né? Boa noite. pois é, rapaz. Aqui não Seja estava aparecendo para mim o seu chamado, entendeu? estranho, né? Enfim, Pois seja é. bem-vindo aqui ao perfil do Danado de Bom, Clube de Leitura da... Oh, A que gente sempre bom. começa com a música e eu li lá nos seus escritos, né, que você se inspirou o título do seu livro no Belchior. E eu Isso. trouxe ele para poder abrir aqui esse momento especial, que é poder receber o Johnny, esse escritor, né, paraibano, vale ressaltar que a gente está viajando ainda pelo Pernambuco, mas já botou o pé na Paraíba. Na verdade, a Paraíba, Johnny, assim, é a grande culpada do Danado de Boa existir. Ah, que bom. Que bom por Porque isso. os contatos iniciais foram, de fato, com o pessoal da Paraíba, o Efigênio. Eu chamo o Efigênio de padrinho mesmo do Danado de Bom, né? Porque ele tem Hum. uma relação bem bacana com a gente. E ele indicou o seu nome recentemente para você escrever o prefácio dele, né? Então, Foi. é uma pessoa já muito querida. Inclusive, a gente está prometendo de se encontrar na Feira Literária de Mucugê, que é uma feira que acontece agora em agosto, na Chapada Diamantina. Ah, eita, que bom. É muito bacana. E assim a gente vai fazendo as conexões. O Euri ontem, o Euri, que é o pernambucano que a gente está trabalhando, ele já me informou ontem que vai para a feira. E aí o convite também tá para ti, viu? Pronto, tá certo. Se Enfim, der tudo certo. é Johnny mesmo que se pronuncia, né? Isso, Johnny Ere. Johnny, ele é doutor em literatura e interculturalidade pela UEPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba, né? Isso. Também é professor e poeta, né? E você vem com esse título aí que de fato balança a gente, né? E a gente está A aqui falando intenção foi essa. todo dia de Nordeste. E você fala, como é que o Nordeste nunca ouve? Interessante como a leitura, a escrita vai transformando a sua mente. Hoje eu estava construindo justamente um post e aí ele vinha Uhum. falando desse Nordeste seco, desse Nordeste, né? Hum. Desse estereótipo todo. Eu falei, olha, eu não li o livro do Johnny ainda, mas já sei que isso aqui é para a gente repensar. Que imagem que a gente vai propagar do Nordeste. Mas eu vou abrir aqui o espaço para você cumprimentar o meu público e o seu, as pessoas que estão chegando aqui. E já vou deixar uma pergunta para você emendar aí com a sua apresentação. Porque, assim, Boa. Vamos lá. antes de falarmos do escritor Johnny né? Desse doutor, né, em literatura, que é uma área que eu admiro bastante, eu quero saber quem é o Johnny por trás das câmaras, né? Por trás desses holofotes todos. Eu quero saber quem é o Johnny pessoa e a relação dele lá com a literatura, com a leitura. Ok. Então, desde já, eu agradeço demais por estar aqui no Nadar de Bom. É uma satisfação muito grande a gente poder, Marla, dialogar sobre literatura num espaço onde, vamos dizer assim, sempre se teve como um lugar, né, associado à futilidade das fotos
né? Uhum. De estar postando só coisas excelentes da vida, e quando a gente sabe que é tudo, muitas vezes, uma ficção, o que se constrói aqui. Mas usar esse espaço, essa ferramenta, para estar debatendo coisa bacana, para estar trazendo conteúdo, né? Não é fácil, em primeiro lugar, Não é. é um ato de resistência, né? A gente está resistindo, a gente está nadando contra a maré, e Sim. eu digo isso porque também eu tenho o De Olho na Estante Convida. Olá, Enoque. Olá, tudo bem? Bem-vindo, cara. Eu tenho o De Olho na Estante Convida, no qual também a gente vem tentando já aí há mais de 3 anos, né, estar dialogando sobre literatura, sobre livros, né? Então, para mim é uma satisfação ter mais uma guerreira junto conosco nessa batalha dos livros, de incentivar a leitura e de mostrar, acima de tudo, Marla, que o brasileiro lê, né? Você tem Uhum. o seu clube de leitura e é muito importante um clube de leitura nordestino. Eu acho que é uma pegada massa, sabe? E ter esse meio como meio de comunicação cultural. Eu acho que isso é muito bacana, veio para ficar, né? Eu comecei a fazer lives desde o início da pandemia, onde a gente ficou totalmente isolado, e, meu Deus, né, a minha síndrome de professor, não tem com quem falar, não tem com quem dividir, não tem com Uhum. quem fazer isso, não. Vou para as lives. E elas ficaram, estão aqui, e é por meio dela que nós estamos nos conhecendo, né? Fazendo conexão. Estou em Campina Grande, Paraíba. Você tá onde? Vitória da Conquista, Bahia. Vitória da Conquista, Bahia, né? Então, perceba, né? A literatura nos unindo e também esse meio de comunicação. Então, agradeço demais por estar aqui. Vai lá, gente, aí todo mundo. A linguagem do Instagram é esse partilhamento que vocês fazem aí nessa pipazinha, nessa asa delta. Então, compartilha com as pessoas. Aham. Então, vamos lá. Quem é Johnny Eri? Eu acho que a gente fala muito dos outros, né? Aham. E quem lê literatura fala muito mais, porque fala dos autores, fala das personagens, né? E falar de si mesmo muitas vezes não é fácil. Não. Mas sou Johnny Eri, filho de Ana e Batista, sou campinense, sou pai de John Arthur, né? Sou filho daquele de Campina Grande mesmo, né? Um cara que surge, né? Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar na Feira Central de Campina Grande, uma feira imensa, e que, num determinado momento, ela concorria, né, em termos de tamanho e proporções econômicas com a Feira de Caruaru, cantada por Luiz Gonzaga, e eu acho que é a feira de Feira de Santana. Eu acho que eram as três grandes feiras do Nordeste, não sei como é que é aí em Vitória da Conquista, mas aqui o comércio na minha cidade sempre foi um ponto muito forte. Venho de escola pública, né? E a partir daí fui galgando, né? Visando a academia, consegui passar para o curso de letras, né? E daí não saí mais, né? Me formei graduado em letras, tinha um sonho de ser jornalista e a primeira opção era ser engenheiro ou matemático. Uhum. Então a vida bagunçou tudo e me levou para um lugar totalmente diferente, a sala de aula, da qual gosto muito, né? E eu acho que esse ano eu estou fazendo em outubro eu faço 22 anos de sala de aula. Comecei muito cedinho, Uhum. né? E avancei no mestrado, no qual fiz a minha dissertação sobre literatura de cordel, analisando e estudando um autor aqui local, de Campina Grande, e depois avancei, peguei boa parte dessa bagagem de leitura e transpus para o doutorado, onde eu ia começar a trabalhar, Marla, com a literatura, o Nordeste e os videogames. Essa era a minha primeira proposta Uhum. e acabou tendo alguns problemas que eu não consegui avançar nessa pesquisa e tive que mudar rapidamente para... olha aí, Gutenberg aqui, valeu, parabéns, amigo, valeu. Uhum. E aí mudei e fui para estudar o romance. Então, de uma maneira muito geral, é mais ou menos esse o meu perfil. Eu sou este na fila do pão, né? Aquele que gosta de livros, que gosta de literatura e que escolheu, né,
a profissão de professor, né, não por uma missão, mas por uma convicção de acreditar que a sala de aula é o espaço onde a gente pode dar alguns passos importantes para a mudança, né, desse mundo mais próximo de nós mesmos, né? Sim, Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui lhe responder. sim, sim. É muito bacana, assim, porque as histórias vão se convergindo, né? Muitas pessoas que passaram. Ontem eu ouvi uma live do FGN, ele contando que ele já foi segurança de banco. Você não imagina um escritor que já foi segurança de banco, né? Eu É, lembro dele aqui nos bancos, ele é você, da mesma cidade que eu, né? E eu lembro dele em você contando alguns a sua bancos. história. Se eu vou contar a minha aqui, eu vou fazer igual o ditado popular, vocês vão chorar. Então, vamos rir que é melhor. Então, Pois é. assim, abrir espaço aqui para poder dar as boas-vindas às pessoas né, pegam o seu tempinho para estar aqui, porque também gostam de leitura, gostam de literatura, Isso. sobretudo de literatura nordestina, né? Que é o que a gente traz aqui em Daná de Bom. Mas, assim, vamos começar falando desse título, né? Eu vi que a música do Belchior, ela traz lá um trecho falando com essa frase que você intitula o seu livro, que é fruto da dissertação desculpe, da tese do seu doutorado, que é Nordeste Isso. nunca houve. Como é que surge isso? Como é que surge esse interesse por esse campo de pesquisa? Enfim, como é que surge essa coisa toda aí do interesse de pesquisar esse Nordeste? Vamos lá. Os títulos, para mim, né, é um calo. Eu tenho uma problemática muito grande em colocar o título. Então, por exemplo, antes de escrever esse livro, eu tenho 2 livros de poesia. Uhum, Um eu chamei de Página para Versos, mas para chegar até nisso demorou muito. E o segundo é chamado Fogueiras de Espelho ou Alquimia do Cais. Um título bem grande. Na minha tese, originalmente, se você for pesquisar na internet, eu acho que eu até mandei para você uhum, um link de você baixar, o título é bem grande. Eu acho que é Nordestes para além do Nordeste, uma leitura da ficção contemporânea. Os títulos, para mim, sempre foram terríveis, sempre foram uhum. caros. Então, sempre que eu tenho uma sacada de um título, eu já anoto logo para colocar no poema, né? A boa parte dos meus poemas, por exemplo, não tem título. E aí, para a academia, eu coloquei um título muito pautado nos meus objetivos, Uhum. naquilo que eu queria alcançar, mas que para o livro não dava certo, né? Porque até que o leitor decorasse o título, ia ficar muito complicado. Sim. Dentro da minha tese, tem subtópicos com títulos, Uhum. que também foram complicados de se fazerem diante dessa demanda. E aí, o que é que eu fiz? Eu tinha um título que, eu acho que era no segundo capítulo, que daria, né, nome ao subtópico que tinha lá, né? E eu vinha ouvindo muito Belchior, né? E aí eu fui colocando, nós tem 2 subtítulos meus que têm frases, né, versos de Belchior. Esse, Nordeste nunca houve, e o outro é o passado é uma roupa que não nos cabe mais, né? Tem um textinho do meu título com isso. Acho que é o título do terceiro capítulo do livro. Então, Nordeste nunca houve, eu achei bom, pequeno, curto. É uma homenagem a Belchior, né? Uhum. Todo mundo vai associar, até pela figura do que foi Belchior, né? Quem escuta Belchior, quem ouviu Belchior na década de 80 e 90, né? Mais precisamente, porque 2000 ele dá um sumiço, vai ver que Belchior traz um pouco da essência do que eu penso sobre o Nordeste. Você vai ver que a música de Belchior traz um rompimento, né, com muita dessa estética nordestina que foi criada. Belchior traz a questão de conectar o Nordeste à América do Sul. Né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Né? Então, veja que é um nordestino que está antenado com muita coisa. Sim. Então, eu achei que seria uma escolha boa, um título curto, chamativo, polêmico, inquietante e que ajudaria no marketing do livro. E também por trás, né, vamos dizer assim, na filosofia que está por trás do título, está também muito da minha ideia para o Nordeste. Uhum. Né? Por que Nordeste nunca houve? O espaço geográfico, né? As fronteiras, ou as fronteiras determinam uma região de verdade. Então,
isso tudo, né, inquieta muito ao ver um título como o Nordeste Nunca Houve. Então, somado a tudo isso, eu consegui chegar nesse título, né, que já fazia parte, né, assim, internamente da tese. A Eliane cantou um pouquinho aí do Belchior. Uma Oh, coisa música boa. que eu segurei pela Bem-vinda, Eliana. na sua mão. A Eliane é nossa participante do clube lá do Rio de Janeiro. E a gente está chegando, Oh, que né? massa. Eu escrevi uma pergunta aqui, um seguinte. Escrevi o seguinte: sua obra vai de encontro aos estereótipos que envolvem o ser nordestino. Até que eu consegui, né, captar. Hum. Vai de encontro à concepção homogeneizante do Nordeste como sendo um refúgio do atrasado, do saudosismo, do árido. Então, eu quero saber quais os argumentos você traz nesse texto para poder defender essa ideia, para ir de encontro, né, a essa ideia tão difundida hoje na arte, na literatura, na política, né? Como é que você contrapõe tudo isso no seu texto? Eu acho que uma palavra-chave está aí, né? A ideia de não homogeneizar. Como a gente procura criar, né, um aspecto, um traço que coloque todo mundo sob o mesmo guarda-chuva, isso é muito complicado. Colocar todo mundo sob o mesmo decalque. Era algo que me incomodava há muito tempo, antes mesmo de entrar na faculdade. Por exemplo, quando se vinha jogar, jogadores, vinham jogar na minha cidade, e eram jogadores do eixo Rio-São Paulo, pouco dava entrevista aqui, né? O menosprezo, a região, e aquilo tudo ficava na minha cabeça de adolescente, ali, poxa, por que isso tudo acontece? Né? Então, a minha proposta no livro é promover uma leitura, né? Promover um novo olhar, uma reflexão que não se calque mais, né, nisso que foi imposto para uma espacialidade. Né? E aí, pouco a pouco, eu vou tentar desconstruir isso. Por exemplo, quando se fala em Nordeste, a primeira coisa que vem é o sol escaldante. A primeira coisa que vem é a seca. A primeira coisa que aparece aos olhos, a imagem que vem, são os meninos esquálidos. Né? A primeira coisa que nos vem à mente é uma imagem cinzenta, ou simplesmente aquela cor de terra vermelha que toma conta de toda a espacialidade. Né? E isso me inquietava demais. Né? E ao ler um livro que me chamou muita atenção, ainda no mestrado, chamado A Invenção do Nordeste, minha mente começou até agora o argumento que eu precisava, Uhum. né, para as minhas questões. E a partir daí, eu fui começando a abrir os olhos e observar que, por exemplo, na minha cidade, Campina Grande, é uma cidade que sempre esteve conectada com a globalização. A minha cidade é um polo de tecnologia. A minha cidade tem várias universidades. E eu nunca via o enquadramento dela nesse estereótipo. Uhum. Né? Então, a partir daí, eu fui conectando e percebendo isso. Né? Mas essa construção desse Nordeste não se dá do nada. Não é de uma hora para outra. Por exemplo, para que a gente possa ter uma ideia, né? A palavra Nordeste, ela só tem 132 anos. Olha só, é algo muito novo. Se você pegar, né, a linha temporal da história, 132 anos é algo muito novo. Né? Ali por volta mais ou menos de 1891 é que a primeira vez aparece a palavra, o vocábulo Nordeste. Né? Então, o vocábulo por si só, o espaço geográfico por si só, ele não é a construção do que eu e você somos. Esse é um ponto importante. No entanto, a partir ali da virada do século, de 1890 para 1900, até meados, né, 1950, 1940, foi se constituindo essa palavra, esses conceitos que nós estamos trazendo aqui. Um conceito que eu vou chamar na minha tese da estética da seca e da fome, que não existia. Né?
até então, o que existia é uma palavra Nordeste, que tinha se criado há pouco tempo, né? E que só ali a partir, quando o IBGE é criado, ali por volta de 1920, 1930, é que o IBGE é criado, e que a concepção de Nordeste aparece para uma região. Antigamente, né, ou até esse período, só existia Norte e Sul, como divisões geográficas para o nosso país. Então, como colocar nove, que também isso aí foi sendo construído, né? Nós só passamos a ter exatamente a configuração que nós temos hoje de 9 estados, eu acredito ali que por volta de 1980, por aí, né? Que é quando a Bahia, né? Ou um pouquinho antes, quando a Bahia é acoplada ao Nordeste e o Maranhão, porque eles não faziam parte do Nordeste. Então você percebe que até a configuração geográfica que temos, que dizem para a gente que é o Nordeste, ela é altamente recente, tá? Então, na construção dos conceitos, que vamos lá, que conceitos são esses? Todos os que eu já falei, da fome, da seca, da miséria, do cangaço, todos esses estereótipos que são montados, todos esses decalques que são construídos, eles vão surgir muito mais a partir aí, né, da virada para 1900. Então a gente não tem nem 100 anos, né, ou um pouco mais, um pouco menos de 100 anos, né, aí, desses elementos que se diz que constituem a gente. E aí esses elementos vão se somando outros. Por exemplo, é recente agora a ideia do dia do cuscuz. O cuscuz como uma comida que representa toda uma região. É recente o dia do nordestino. Ó, então são mais decalques que vão colocando, porque não existe o dia, e nem existe a palavra sudestino, já percebeu? Uhum. Não existe sudestino, não existe o dia do sudestino, né? Eu acho que eu vou começar a chamar ele de sudestino, né? Para ver se também pega alguma coisa do lado de lá. E uma coisa importante que eu quero trazer aqui. A minha tese, ela não é uma negação desses elementos. Não, de forma alguma. Ela é uma forma de mostrar que esses elementos existem e que fazem parte, constituem de um determinado momento e que a gente precisa ressignificar esses elementos. E que até Interessante mesmo... é que a Pois não. escola, né? A escola, ela vai ensinar a geografia, a história para a criança, ela não traz essas questões, né? Não Isso. dá como dão essas questões como definidas sem nenhuma explicação dos porquês. O Brasil Isso. tem 5 regiões. Por que existe 5 regiões, né? Qual, Pois é. qual construção histórica está por trás disso? Talvez a pessoa vai ver em um curso de história, um curso de graduação, talvez vá ver isso. Mas, né, nos primeiros anos da escolarização, a criança não vê isso. E bem interessante você falando, porque eu estou refletindo aqui sobre um monte de coisa sobre isso, né? Pois é. Olha, mais umas paridades, né? Por exemplo, quando se produz uma pintura, uma escultura, né, de algum artista que está no eixo Rio-São Paulo, você vai chamar de arte. Você vai para uma exposição de arte, né? Quando você tem isso, né, sei lá, com o mestre Vitalino, é artesanato. Por que isso? Né? Então, as nomenclaturas, aí como vem a questão do ser de letra, né? O vocábulo, ele carrega com si conceitos, né, que precisam ser debatidos. Porque os nossos causos, as nossas lendas, simplesmente são chamados de folclore. Enquanto em determinados outros causos e histórias também são chamadas de mitos. É lógico. Certo? Para a teoria literária vai ter lá elementos que vão definir o que é cada coisa, tal, no detalhezinho, né? Mas quem definiu isso? Quem estruturou essas diferenças? Porque tudo não é literatura. Você compreende? Sim. Tá? E É aí lógico a que eu me gente vai coloco como ver várias relações de poder por trás de tudo isso, né, Júnior? justo, justo. Porque, por exemplo, um livro que é lançado, sei lá, na região Rio, São Paulo, Minas, ele é um livro nacional, né? Aqui é um Ele livro representa nordestino. o Brasil. E aqui não, aqui é um livro nordestino. Eu vou dar mais um exemplo. Eu li Torto Arado. Não li
no bafafá de quando ganhou os prêmios e tal, Uhum. que é o livro que já o livro recente, o romance recente brasileiro que mais ganhou prêmio e que está aí no topo de leitura. Uhum. Que bom, né? E é num livro produzido e escrito com escrita nordestina. Mas Inclusive, o que nós lemos acontece? aqui e você vê que a Sim, mídia não fala como literatura, né, nordestina, né? justo. Porque como ganhou um arco muito grande, né, Não já tem se relação. adotou como um livro nacional. Compreende? Então, mas eu li um artigo assim que saiu o livro, né, dizia assim, eu não lembro quem é o escritor agora, mas ele dizia assim, Torto Arado mostra o Brasil profundo. Uhum. Eu Né? li isso Então, também. não sei se você viu isso. E onde está o Brasil raso? O que é o Brasil raso? Né? Então, Torto Arado, para mim, e li outros artigos que diziam que Torto Arado era um livro regionalista. Eu Uhum. não considero um livro regionalista, enquanto teórico, pesquisador, enquanto leitor. Se você pegar 100 anos de solidão, né? Pegar todo aquele mundo de Macondo, né? Você vai ver que Itamar faz isso em Torturado. Aquele livro é um livro mágico, é um livro da magia, né? É um livro dos encantados, os encantados interagem com os humanos, é um livro Uhum. mágico, Uhum. né? Então, por que Não está saindo a sua voz aqui. né? Agora, Então, é um livro que pode ser categorizado como um livro aí ligado a essa ideia do que a gente chama do fantástico. uhum. Teve alguma interrupção aí. Deixa eu ver aqui. Acho que é alguma coisa na conexão dele. Vamos ver se volta aqui, né, gente? Que hoje tá complicado. Deixa eu tentar convidar de novo o Johnny L aqui, que eu acho que foi alguma coisa na conexão dele. Tá convidando, viu? O papo tá legal. O som não está legal, né, Laura? Mas vocês estão me ouvindo normal aí? Deixa eu convidar ele aqui agora. Volta, Johnny! Gente, chega faz calor, né? Quando acontecem essas coisas assim. Ele não está conseguindo participar. Vai dar certo. Pede para participar. Paciência, viu, meu povo? Essa é bem aqui. Aceitar. Eu recusado.
coisas da internet, que a gente tem que ter paciência, muita paciência nessa hora. Cadê? Eu não consigo ver o Johnny aqui, gente. Vocês conseguem? Ele tá aparecendo aqui no chat, mas boa noite, Saliel. Boa noite, Zelinha. Tivemos um probleminha aqui, né? O nosso convidado caiu a conexão e a gente está tentando, viu? Reconectar. Deixa eu ver o que foi que a Laura respondeu aqui. Não o que, Laura? Me explica aí. Não, Saliel, o que? Saiu aqui de vez. Pam, pam. Pronto. Pronto. Como diz, Hoje, só hoje Jesus na ela causa. tirou a gente. Só Jesus na Vamos causa. lá. Eu não lembro Vamos lá. exatamente o que é que eu estava falando. Vou Onde a tentar gente recaptar aqui. parou. Como a gente não lembra mais, porque não tem condição de lembrar mesmo, né? Que a gente ficou nervoso aqui. Vamos Oh, para a próxima rapaz. pergunta, né? Qualquer coisa a gente retoma. Então, Tá bom. assim, em uma tese como essa de doutorado, você deve ter. Eu percebi que você faz críticas, né? Inclusive a autores nordestinos, como é o caso do Gilberto Freire. Isso. Que críticas você faz ao Gilberto Freire, que é um historiador, né? Pernambucano, se eu não me engano, se eu estiver errada, me corrija. Isso. Que críticas você faz a ele e a outros autores e quais são, né, quais são essas críticas aí dentro do seu texto? Vamos lá. Então, lembrando aqui, eu estava falando de Tortarado. Então, deixa eu terminar o pensamento de Tortarado e Uhum. aí eu volto. Então, sim, eu estava dizendo que Tortarado, no meu ponto de vista analítico, eu não consigo vê-lo como um livro regional dentro desse espectro que foi criado para o regional, Uhum. né? E eu o vejo como um livro fantástico, como um livro ligado ali a esse boom que existiu na América Latina na década de 60, do qual o Gabo, né, ganhou o prêmio Uhum. Nobel, né? Então, não consigo ver Tortarado simplesmente, né, ou dentro dessa categorização de regionalismo. Que, inclusive, eu venho também tentando arrumar um nome para isso, a gente arrumar um outro nome para essa ideia do romance regionalista. Uhum. Né? E tem até um autor, um amigo meu, o Erasmo Baga de Oliveira Brito, que ele lançou esse livro, né? Onde também é da tese dele, inclusive eu trago na minha tese esse livro, que ele vai chamar de Neo-Regionalismo Brasileiro. Né? E eu estou Bacana. tentando ver se em outro livro, em outro momento, eu trago uma outra nomenclatura, ou simplesmente chamar, eu já defendo nessa tese que a gente poderia chamar ele simplesmente de literatura brasileira, que estava boa. Né? Sim. Então, a gente precisa reconfigurar isso. Né? Então, lembre-se, que eu estava também, eu dei o exemplo do Tortarado para desconstruir a ideia do Nordeste. Uhum. Olha, a seca, né, como a gente tem, é um fator climático. Por exemplo, eu estou no Planalto Taborborema, geograficamente em Campina Grande, e aqui, por exemplo, está muito frio hoje. Se você for numa cidade em Pernambuco chamada Garanhuns, você vai ter lá os termômetros, né? Que faz parte dessa Serra da Borborema, Garanhuns, só que na região de Pernambuco, você vai ter lá uma região muito fria. A região daqui na Paraíba, no Brejo, chamada Areia, é uma cidade chamada Areia, é conhecida como a Suíça nordestina, de tão frio que lá é. Então é Então, conquista também, né? Porque aqui é a Suíça baiana. pronto, olha aí. Então, Vitória da Conquista também é frio. Então, você observa que como podemos, vamos voltar para aquela palavra-chave que eu falei no início, homogeneizar. Não dá, Sim. não dá. Tá certo? Então você vai andando dentro da própria Paraíba, você vai pegando de João Pessoa ao Alto Sertão,
a paisagem vai mudando completamente, né? Então, eu defendo a multiplicidade de pensamento e de visões para a região Nordeste. Não dá para conceber a região Nordeste dentro desse espectro. Uhum. Voltando para a sua pergunta, Só um né? Eu faço parênteses crítica... antes, para a Pois gente não. finalizar a ideia de Torturado aqui, porque o Itamar vai estar na Fligê, viu? Fazendo propaganda aí. Opa, Porque eu sou parceira boa, da Fligê. beleza, É, coisa boa. Faz a eu, propaganda também, compre meu livro. sim, Tá estou lá na fazendo cartaz, sim. Estou vai fazendo, já lá. comprei, estou fazendo. Ó, eu faço uma crítica específica a esse livro, né? Eu não trago nada de Casa Grande de Senzala, que é o grande livro Uhum, dele, que já há ressalvas suficientes, né? Mas, é lógico, todo escritor ele é um homem do seu tempo, da sua época, e pode, né, ter deslizes na sua escrita, na sua forma de pensar, uhum, de enxergar o mundo, como algumas pessoas daqui a algum tempo podem olhar para esse meu livro e realmente, né, destrinchá-lo capítulo a capítulo e dizer, não, nada disso aqui realmente existe. O Nordeste nunca houve, Johnny Eri realmente nunca houve. E aí escreveu outro livro, né? O uhum, Nordeste de Johnny Eri nunca houve. Isso pode uhum, acontecer. E que bom que aconteça. sim, Que seja assim, né? Porque o pensamento se faz na construção, na desconstrução, na construção, na sim. desconstrução, né? Mas é importante lembrar que fatores climáticos, como a seca, é um fator climático, é um fator de convivência. Aí perguntam, né, por que então essa ressalva tanto? Gente, é uma questão política. E vou explicar. Por exemplo, até surgiu o Nordeste ali em 1891, com esse nome, em 1870, 20, 30 anos antes dessa data, ou desse nome surgir, foi criada uma política de povoação ou de povoamento, né, desse espaço que a gente chamou de sertão. Então, era um lugar que não tinha uma habitação. Inclusive, a palavra sertão, né, do português, ela quer dizer um lugar ermo, distante, tá? É mais ou menos nesse sentido. Então, fez o povoamento dessas pessoas e não deram a elas condições de subsistência, como sempre no Brasil, né? E o que aconteceu? Quando você tinha um fator climático que é cíclico, todo mundo que mora no Nordeste sabe disso, nós temos os períodos de chuva e de seca, chegou no período de seca, no qual tinha uma população altíssima nessa região. Então, o que aconteceu? Morreu muita gente, né? Uhum, De fome, e daí onde é que surgiu os flagelados da seca, né? Então, até esse surgimento, né, dessa seca grande que se teve, né, ali ainda na década, né, no 1800, né, constituiu esse emblema sobre nós que está difícil de ter até hoje, sim. né? Fome. A fome está em todo o país. E se pegar essa data de 1891, vamos ter fome e miséria na corte, no Rio de Janeiro, onde estava o centro do poder, né? Vamos ter a fome e a miséria, né, fora do ciclo do ouro, em Minas Gerais. Então, a fome, a miséria, né, a seca enquanto fator climático, ela sempre esteve aqui. É preciso constituir, né, movimentos políticos de subsistência a isso, né? No Nordeste criou-se o primeiro combate à seca. Olha só, combater a seca. Como é que eu vou combater um fenômeno natural? Um fenômeno climático. Foi o Infox, né? Depois virou Denox, né? Depois criou-se a Sudene, Uhum, tá? E está falando tanto de... Está aparecendo mais uma hora de história de sociologia, mas isso é importante, gente, para a gente poder ver como é que foi constituída essa mentalidade em torno da região Nordeste, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? A literatura, a música, a cultura vai absorver isso de alguma forma, tá? uhum, E aí onde mora o perigo. Então, nesse livro Nordeste, né, de Gilberto Freire, eu faço a crítica a ele porque ele vai trazer toda uma concepção de um menino, filho de famílias abastadas, ricas, do canavial pernambucano, que recém-chegado dos Estados Unidos, né, tá? Vem dessa escola norte-americana e chega aqui para analisar o Nordeste.
e vai trazer, né, a imagem de um Nordeste, vamos dizer assim, muito dentro de uma concepção elitista da visão do filho da Casa Grande. Sim, Né? interessante essa reflexão. Então, a minha crítica vai por aí. Outro autor, que é do mesmo período dele, pernambucano também, eu acho que é cearense, é de Jaci Menezes, se eu tiver errado o estado, gente, me corrija aí, procura, dá um Google. De Jaci Menezes vai lançar também um livro chamado Outro Nordeste. E é os dois que vão constituir o famoso ciclo regionalista, tá certo? Com os congressos de Recife. E esse regionalismo, né, vai surgir aqui com esse nome porque vai se ter no popular, no linguagem da gente, um arranca-rabo entre Gilberto Freire, enquanto pensador nordestino, e os pensadores da Semana de Arte Moderna, principalmente com Mário de Andrade, né? Que aí é outro problema. Falamos da Semana Moderna e que é a maior revolução literária do Brasil, não é assim que a gente estuda na escola, que mudou a literatura brasileira, mas esquecemos que a base desse modernismo, lá em 22, em São Paulo, está com nordestinos. O poema Sapos, que foi lido na Semana de Arte Moderna, era um poema de Manuel Bandeira. Só por aí. Pernambucano. Pernambucano. Muitas das pinturas que estavam lá expostas, que só se fala de Anita Malfatti, e ela realmente é importante. Né? Se fala muito de Tarsila Amaral, ela é importante. Mas esquece, por exemplo, né, de Santa Rosa, que era um pintor paraibano, né? Inclusive o teatro de João Pessoa, daqui da minha capital, leva o nome dele, e ele estava lá expondo quadros também. Né? Eu quero, no Então a final gente não vê dessa isso. prosa aqui, entender isso, viu? Porque a gente vê que vai, né? São forças Isso. políticas, mas Justo, justo. é entender Então, o porquê, né? O porquê dessa olha, regionalização desse povo, a margem, a desmoralização mesmo, ao não reconhecimento desse povo. eu vou dizer que essa escolha desse Nordeste, do atraso, da estética da fome e da seca, foi uma escolha política da nossa elite canavieira. Eu digo isso no segundo capítulo do livro, chamado Nordeste não é um aquário. Né? Uhum. E tem um tópico nesse Nordeste, nesse capítulo Nordeste não é um aquário, que eu falo assim, Nordeste, fábula espacial, lírica passadista. Nesse tópico, eu desenvolvo a ideia de como a elite local, para não perder o poder econômico que já tinha perdido, porque o eixo da cana-de-açúcar sai do Nordeste. Eu acho que na região de vocês aí era o cacau, né, nesse período. Ideia. Sai o cacau, sai a cana-de-açúcar da cena, né, e o eixo econômico se desloca para Minas, para o ouro. Essa elite vai ficar sem capital. Então, o que ela vai fazer? Ela vai formar o seu capital através do intelecto e através da ideia de que, olha, nossa região é pobrezinha, nós precisamos de dinheiro. E aí o governo federal injeta dinheiro. Mas não vem nunca para o pequeno, para o pobre. Ele sempre vem para quem? Para a elite, que é dono das indústrias, que é dono de várias outras coisas, e esse dinheiro nunca está aqui. Se fala muito em estado mínimo, né? Mas quando tem a primeira crise, o que acontece? Os donos, os empresários, os grandes industriais recorrem a quem? A federação para garimpar dinheiro. Então isso não é novo. Isso estava Uhum. lá no período da cana-de-açúcar. Leiam São Bernardo, leiam Fogo Morto, e vocês vão ver isso. No terceiro capítulo, eu faço um comentário sobre Fogo Morto, mostrando como Zé Lins do Rego, né, também filho da elite da cana-de-açúcar, chora, né, esse desespero, né, em torno dessa ausência de apoio agora estatal. Lógico, não estou negando a capacidade estética de Zé Lins do Rego, que para mim é um dos melhores contadores de história, tá Uhum. certo? Que nós temos. E o livro que vai inaugurar esse momento, né, chamado de Regionalismo de Tinta, é o livro A Bagaceira, do paraibano José Américo de Almeida. E aqui para a gente, pessoal, tem problemas graves quanto à questão do conceito de Nordeste aqui, né, que ele faz uma rivalidade entre o Brejo paraibano e o Sertão paraibano. Né? Mas esse livro é muito importante, pessoal, porque ele muda a estética da prosa brasileira. É realmente considerado o livro que muda, vamos dizer assim, esse livro inaugura o modernismo brasileiro na literatura. Mas isso não é dito, Uhum. né?
você vai ver que Macunaíma acaba ganhando esse espaço. Que amar, verbo transitivo, acaba ganhando esse espaço. Um livro de Mário de Andrade e outro de Oswald de Andrade. Né? Mas se você pegar esses livros e comparar com a estética realista, naturalista, né, que já vinha sendo desenvolvida, né, a mudança é muito pouca. Eu diria até que Lima Barreto é muito mais modernista do que muitos modernistas. E Lima Barreto foi excluído desse movimento. Então, é em 1930 que nós vamos ter definitivamente a consolidação do Nordeste enquanto região. E a partir daí, essa região recém-criada, é preciso agora ter quem fale por ela. Uhum. E aí, autores como José Américo de Almeida, que inaugura Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né, vão começar a trazer essas histórias por uma outra ótica. Né? Por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha, está nele, no meu ponto de vista, e eu falo isso no meu livro, a mácula do que é o nordestino. Que ele vai chamar o nordestino, né, de um Quasimodo, de um Hércules titânico, quer dizer, um elemento monstruoso. As pessoas se pegam muito aquela ideia de que o sertanejo, né, que ele vai falar de um sertanejo e depois as pessoas transformam para o nordestino, antes de tudo, é um forte. Mas a frase certa é o sertanejo, antes de tudo, é o forte. Uhum. Só que antes de dizer isso, sabe, Marla, ele vai falar que o sertanejo é o neuristêmico, não lembro agora o termozinho para ver lá na tese, ele vai dizer que é um monstro que sobrevive dentro de um espaço tão ríspido. E praticamente quase não veio cobrir a Guerra de Canudos, fazia muito as notícias de jornais, né? Pelo que ouviu dizer. É um livro excelente, é esteticamente bem escrito, é literatura que transita entre a sociologia, a história, enfim, mas tem esse problema, né? De trazer esse Nordeste que a gente tem hoje, é muito de Euclides da Cunha. Mas pode falar, eu atrapalhei você. Não, eu estou coordenando aqui, mediando mesmo a história, mas assim, eu falo gente, é maravilhoso demais ouvir cada pessoa que vem aqui no Danado de Bom, viu? E Oh, que bom. já deu para perceber, assim, já estou super curiosa, né? Para poder ler o seu livro. Acredito que quem está aqui também, no final a gente vai falar mais sobre o livro do Johnny Eri, né? Como é que você pode adquirir, enfim. Mas, assim, essa construção toda que você faz, essa reflexão toda que você faz, eu digo sempre que a primeira aluna do clube, assim, sou eu o tempo todo. Você não tem noção, assim. O clube Que de bom. leitura nordestina a gente criou em janeiro de 2023. Né? E o quanto de coisa que eu já aprendi nesses 4 meses é assim, não dá para mensurar de fato, né? E a gente agradece mesmo, assim, você estar aqui com a gente. E uma coisa que me chamou a atenção no pouco que eu li do seu texto, foi mais uma prévia, uma apresentação, e aí eu pensei no livro que você citou há pouco, que é a invenção do cotidiano. Ó. Fui buscar lá na minha tese, da minha dissertação, que é do Sertor. Não, a invenção do Já Nordeste. acertou. Isso. Eu não li, eu li só aquela amostra que traz no Kindle, né? Ainda não adquiri o livro, mas super curiosa para ler também. E eu percebi que ele fala de uma perspectiva histórica de como esse Nordeste foi se constituindo. Né? E um dos grandes referenciais dele lá é o Michel Foucault. Isso. E você traz como um dos seus referenciais o Deleuze, né? Que é uma Isso. viagem, né? Eu comecei a ler um pouquinho do Deleuze, até para meu trabalho também de mestrado, mas deu para pegar pouca coisa, mas ver que é uma filosofia bem interessante e a gente vê muitos estudos que têm trazido, muitas dissertações de mestrado, teses que têm trazido esse conhecimento para a discussão de várias questões e você traz isso no seu texto. E aí a pergunta que eu trouxe aqui é qual é a sua base teórica, né, para poder construir esse argumento? Além do Deleuze, quem mais você traz para poder construir esse argumento de que o Nordeste nunca houve?
Rapaz, vocês vão ver que meu livro é um pouco de caos, né? A tese é muito caos. Eu tentei dar uma ordem, mais ou menos, a, a, a esse livro. Então, tentei matar um pouco a linguagem acadêmica para tentar dar uma ordem e dar um fluxo à leitura de quem vai adquirir o livro. Mas não foi fácil, porque eu sou muito influenciado, vamos dizer assim, a espinha dorsal do meu texto está muito ligada a Deleuze e Guattari, né? E, por exemplo, eu transito em muitas áreas, como vocês puderam ver aqui na minha fala. Então, nesse livro que vocês vão ter em mãos, se Deus quiser em breve, né, ele transita na história, na sociologia, na literatura, na psicanálise, né? Eu trago, por exemplo, eu acho que uma página conversando sobre a música, como a música constitui uma espacialidade, né? E eu vou mostrando isso. A espinha dorsal é a literatura, mas aí, para usar uma linguagem de Deleuze e Guattari, eu uso como rizoma. Eu não uso como espinha dorsal. Vamos explicar para os nossos leitores, trocando em miúdos aqui. O rizoma é um conceito da biologia, no qual os autores, Deleuze e Guattari, vão dizer que há conexões que elas são horizontalizadas. Elas são conectadas em bulbos como uma espécie de grama. Se você puxar uma grama, você vai ver que ela não tem uma raiz profunda, verticalizada, né? Ela cresce ramificando por cima. Uhum. E essa é a minha ideia da minha tese. Eu tento falar do Nordeste através desse olhar. Enquanto uso muito Durval Júnior, né, Durval Albuquerque Júnior, né, e ele usa a análise do discurso, eu uso ele faz esse percurso na história. Eu vou tentar fazer o percurso que ele fez na literatura. E a base que eu uso dele de Guattari é essa, desse livro, né, Kafka por uma literatura menor. Tanto é que eu trago para o último tópico, o último título do meu capítulo de análise, no final do texto, que Por um Nordeste Menor, uma literatura rizomática para um romance nordestino contemporâneo. Eu fecho o meu livro com Deleuze e Guattari, mostrando que o livro que eu analiso é o livro Galileia, de Ronaldo Corrêa Brito, um livro muito bom. E eu vou mostrar que esse livro traz o que eu vou chamar de escrita anfíbica para o Nordeste, né? Então, eu tenho muito essa característica que eu peguei de Deleuze Interessante. de criar palavras para dizer algo que ainda não foi dito exatamente como eu quero dizer. Então, eu vou construindo essa ideia. Que a própria ideia que a ideia do Deleuze, né, que é a ideia de que o conhecimento ele não é se eu falar besteira, me corrija, viu que eu li pouco Deleuze. Que a ideia de que o conhecimento ele não é essa coisa compartimentalizada que a escola propaga Isso. hoje. E aí, na sua fala, é muito gostoso de ouvir isso, que a gente percebe você perpassando o que a gente convencionou chamar de áreas, de disciplinas. Mas não são áreas, gente, não são disciplinas. É o conhecimento, né? E a escola, ela não trabalha dessa forma. Na verdade, o meu texto de dissertação vai por essa ordem, né? Que é a ideia do... Acabei indo para a ideia do currículo em rede, né? Do conhecimento em Isso. rede, que a gente está conectado. Você traz a biologia, você traz a sociologia, que foi algo que foi dicotomizado ao longo da história também, para atender interesses, né, também políticos, né? Essa coisa da Isso. compartimentalização do conhecimento. Mas é muito gostoso a gente ver pessoas que conseguem ter essa visão rizomática do conhecimento. Eu estou tentando, estou no meio do caminho ainda, né? Por exemplo, eu não sei se eu coloquei esse capítulo no livro, mas eu tenho um capítulo que eu chamo, né, Acebolamento do Nordeste. E o acebolamento do Nordeste, essa ideia, o conceito de acebolamento, eu vou pegar na geologia, né? Eu vou na geologia, então essa ideia de que a pedra é uma coisa estática, é uma coisa parada, que não muda. Quando eu fui estudar essa questão do acebolamento, eu vi o contrário. E eu vi, dá certinho para a minha tese. Eu fui lá, roubei o conceito e trouxe para a minha tese, mostrando que como a geologia vai mostrando o acebolamento das rochas, né, há também um acebolamento do Nordeste para deixá-lo estático, preso ao passado, preso a um elemento essencialista, entende?
e que o povo olha para o Nordeste e acha que o Nordeste não está em movimento. Quem olha para uma rocha, acha que uma rocha, por ser um mineral, não está em Uhum. movimento. Ela está. É um negócio meio doido, né? É. Meio esquizofrênico, né? Mas é isso. E aí eu fui mostrando nesse tópico de acebolamento do Nordeste, como esse Nordeste vai tendo camadas, que vai se colocando, vai se pondo. E ele nunca é ele, né? E aí eu Uhum. vou dizer assim, vou dizer que o conceito de Nordeste parece que é como se fosse um conceito de carnaval. Não o conceito carnavalesco de Michael Bakhtin, sabe? Mas o conceito de que coloca no Nordeste uma fantasia, né? E aí nessa fantasia é o quê? Por exemplo, as praias paradisíacas, o Nordeste do turismo e das férias, e o resto do ano é o Nordeste que Da sofre todo o preconceito que fome, se da pode miséria. imaginar. É o Nordeste da fome, da seca e da miséria, da xenofobia. Uhum. Entende? Então, é preciso que a gente, quem adquirir o livro, vai compreender isso, que é preciso lutar contra esse, remar contra tudo isso. Não é fácil, não é fácil. Uhum. Mas eu acho que ainda dá tempo, estamos com pouco tempo, não tem ainda, tem 132 anos só de conceito do Nordeste, então a gente pode mudar para as próximas gerações rapidinho. Uhum. Fazer mais 100 anos de Nordeste, mostrando o Nordeste anfíbico. Uhum. Como é que eu vou dizer que essa escrita é anfíbica? Que ela transita entre mundos. Eu vou Bacana. mostrar, por exemplo, e aí eu discordo de Duval, né, que Duval, por exemplo, ele faz críticas muito severas a Graciliano Ramos. E eu vou mostrando que, por exemplo, em São Bernardo, como Paulo Honório consegue colocar a fazenda dele dentro do sistema capitalista, dentro do sistema globalizado da época, né? Então, quer dizer, era necessário e se tinha condições de colocar o Nordeste dentro de um patamar industrializado do seu processo agrícola. E por que só São Paulo, né? E o Sudeste ali, a parte de Minas produzia dessa forma, né? Eu mostro, por exemplo, em Capitães de Areia, que eu amo aquele livro de Jorge Amado. Olha Jorge Amado debatendo a problemática dos moradores de rua que está tão em alta hoje, problematizando a aporia, que é essa ojeriza aos pobres, né? Ele faz isso lá em vários livros. Olha como ele avança o debate, né? Por exemplo, em Dona Flor e seus dois maridos. Isso é um debate que, se brincar, né, não estava fortemente feito dentro da estrutura do que se chama, como esse no chamado de modernismo, lá em São Paulo. Compreende? Uhum. Né? Então, esses livros todos que eu estou trazendo para você aqui, né, por exemplo, como Memorial de Maria Moura traz uma complexidade com vários narradores contando a mesma história. Sim, sim. E Então, aí, é o maior período da produção literária brasileira de ponta. E por que rotular e pormenorizar isso, né, dentro do espectro regionalista? jornalista. É uma Entende? questão bem interessante. E você trazendo a questão, todas essas obras que você citou aí, você vê como o poder que tem a literatura, né? De formar o Nordeste que nós quisermos, né? O Nordeste que nós Justo. quisermos. E aí eu fiquei observando um pouco do seu texto que você se faz críticas a algumas obras literárias que, de certa forma, estereotipam, né? A palavra estereotipo, o Nordeste. Então, como é que você percebe isso, né? Desse Nordeste estigmatizado, da fome, da seca, em obras literárias? Que obras você poderia citar, né? Mesmo obras nordestinas, né? Também que você vai observar Isso. isso. Como é que você vê Eu, isso no seu texto e que obras você poderia trazer aqui e citar que você observou isso na sua pesquisa? vamos lá. Eu digo sempre que o movimento de estigmatização, né, e de formação do estereótipo, ele é tanto feito de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Como é que seria isso? Ele é feito tanto por aqueles que não são nordestinos, como entre nós mesmos. Por exemplo, Uhum. quando a gente vai escalonando um estado ou outro dentro do Nordeste. Quando eu digo, por exemplo, né, essa falácia de que todo baiano, olha aí, meu rei, é o caba da preguiça. Ou que todo baiano
já nasce em cima de um trio elétrico, né? Eu sou de Campina Estive. Grande, Estive. não é assim? Não é assim? É. Não estou dizendo que não gosto de festa, que gosto de festa, Né? mas não é assim. Por exemplo, eu sou de Campina Grande, da cidade onde acontece o maior São João do mundo, que dentro desse espectro nordestino seria o ponto mais alto de nossa festa, né? Uhum. E a partir de então, aí eu não sei dançar forró, Uhum. né? Eu fui um dia, eu era ainda aluno no curso de letras e fui para um congresso nacional de letras. E o crachá era bem grande, Campina Grande. E aí tinha uma banda de forró lá tocando. Todo mundo, as meninas que me viam já Achar queriam dançar. Eu não ia sei dançar. dançar. Ou eu acho que dizer, hoje eu vou me esbaldar com esse campinense aqui, com esse paraibano. Então, observa que a gente vai também alimentando isso, né? Então, o poeta, o escritor, né, ele também, né, é fruto desse meio. Lógico que olhar para as Helens do Rego e simplesmente detoná-lo, sei lá, pro doidinho, o Fogo Morto já é um romance que eu considero dentro do ciclo da cana-de-açúcar dele, um romance que eu acho que ele já começa a reconfigurar o pensamento do Nordeste, mas eu seria anacrônico em olhar para essa obra e detoná-la, dizer essa obra não não traz o conceito que eu quero do Nordeste, porque olhar com as lentes de hoje para esse passado é muito fácil, né? Uhum. Esse escritor lá não tinha a lente de ver o futuro, como eu tenho as lentes para olhar para o passado, né? Então isso seria um anacronismo, tá? Então, alguns trechos de Doidinho, de Menino de Engenho, né? Por exemplo, tem uma cena no Doidinho que o José Paulino, que é o avô do personagem Carlos, está vindo, né, para a cidade onde o menino estudava, ele estava morando no orfanato, no internato, desculpa, né? E aí, por exemplo, vai chegar a luz elétrica, a energia elétrica chega na cidade. Não, veja, um momento importante de Zé Lins do Rego discutir o progresso, entende? O chamado progresso, né? Não sei se é progresso, mas vamos lá. Uhum. Chamado progresso. E ele simplesmente perde a oportunidade de discutir isso. E alguém dentro da escola, eu não lembro agora, começa a criticar, né, o fato da energia elétrica aparecer como um espaço que vai deturpar a vida das famílias, né? Como a internet se diz hoje, né? Como se diz hoje com determinados jogos e videogame, né? E isso, né, não teve um processo dele poder evoluir o debate nisso. Como no meu ponto de vista acontece quando Jorge Amado pega a questão, né, dos meninos de rua, pega a questão das religiões de matriz africana e traz lá, mesmo em Capitães de Areia, essa discussão. Uhum. Quando, por exemplo, né, o policial invade um terreiro e simplesmente capta todos os instrumentos, né, dos rituais religiosos e prende. E Pedro Bala vai tentar roubar e resgatar esses elementos de lá da cadeia. Olha o debate que Jorge Amado está fazendo. Uhum. Isso é um romance, gente, de 1930, um romance chamado de regionalismo. Ele está discutindo ali, gente, o que está tão famoso hoje, do racismo estrutural. Sim. Tá vendo? Um debate moderno, Uhum. tá? Não é à toa que Aí, por é um exemplo, clássico, né? É um clássico. justo. Aí, por exemplo, no livro Galileia, né, que é um livro atual, acho que é de 2000 e pouco, 2002, deixa eu olhar aqui, dar uma colinha, que a cabeça já não está tão boa, 2000, e ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, certo? Tem uma cena aqui, por exemplo, que ele fala das mulheres, a troca dos homens que eram vaqueiros, com o gibão, nos cavalos, dentro dos matos, né? Cuidando dos bois, tangendo o boi. E ele mostra que agora, né, e em termos um pouco de crítica, mostrando que as mulheres agora são as vaqueiras, mas não usam mais gibão e nem cavalo, usam motos. Sim. Aparentemente, Ronaldo Correia de Brito, ele poderia avançar nesse debate do feminino. Ele podia avançar no debate de trazer essa ideia de que não precisa mais, eu preciso do boi para o corte, para a subsistência, para o leite, para o queijo, né?
mas que eu posso fazer isso de uma outra forma. Só que o personagem Adonias, que é o narrador da história, ele olha certo com o meu estranhamento. Por isso que eu digo que nós estamos no processo de uma escrita anfíbica para o Nordeste. Uma escrita ainda ambígua, que se divide entre esses mundos. Como se fosse um pecado colocar o Nordeste sobre o estigma da modernidade, da globalização. E não é. Uhum. Então, voltando ao que eu estava tentando responder no início, é um movimento de dentro para fora e de fora para dentro. E as obras precisam identificar isso agora e mostrar um terceiro movimento, compreende? Que não Uhum. seja só nesses dois sentidos, que crie uma terceira margem, que crie uma outra possibilidade. Não estou aqui negando os autores, por exemplo, eu vou trazer o que vocês vão ler, pronto, Efigênio Moura, que escolhe trazer a linguagem do matuto, que escolhe, por exemplo, mesmo em Beijo de Pestana, que se passa num bairro daqui de Campina Grande, quer dizer, dentro do elemento urbano, mas que traz uma configuração diferente dessa linguagem, Uhum. compreende? Então, é um outro movimento estético, tá? Você vai ver que se você ler o Cícero de Luzia, que é um livro Sim. dele, e aí eu tenho quem quiser procura na internet, eu lembro agora o problema dos títulos, Eu né? tenho Mas o se que você ele botar me deu de assim, presente. se você pensar assim, o título que eu fiz de um artigo sobre esse livro, que é Um Cadinho de Amor, né? Um amor puro que não sabe a força que tem. Um cadinho de amor em Cícero de Luzia. Eu acho que esse é o título do meu texto. Está na internet aí, gente. Vocês podem digitar meu nome e botar Cícero de Luzia, vai aparecer esse artigo. E Uhum. lá eu falo o seguinte, que o fator seca, o fator fome, não aparece no romance. Sim. Né? Então é isso que eu chamo de um Nordeste menor. O que é um Nordeste menor? Que aí eu uso Deleuze e Guattari, né? Que ele chama Kafka de uma literatura menor. O que é que eu chamo de Nordeste menor? Esse Nordeste que é invisibilizado. E Entende? esses Nordestes que estão, né, dentro do Esses Nordestes Nordeste. que estão dentro do Nordeste do estereótipo, mas Uhum. que ninguém quer ver. Tá? Uhum. Ele está lá, mas ninguém quer olhar para ele. Né? Quer continuar dizendo que é da fome, que é da seca. Tá? Você vai ver o Talvez porque Cício, que é falte também esse conhecimento, né, Johnny? Falta um conhecimento de base também, da educação básica, eu acho que perpassa por aí. Porque a gente está ouvindo você aqui, é um número reduzido, né? Poucas pessoas têm acesso ainda a esse conhecimento. Ainda bem que existe você, existe o Danado de Bom, né? Para poder pois é, estar falando para sobre isso estarmos aqui. aqui juntos hoje. E vai Então, é espalhar. Claro que isso. essas discussões é interessante, que a literatura, ela vai, como disse, é feita de camadas. Você está falando aqui hoje, com certeza, as meninas que estão aqui no grupo, os meninos, né, vão acabar levando esse discurso. Esse discurso vai construindo novos sentidos na medida que ele vai entrelaçando no cotidiano das pessoas. Isso é isso que a gente espera. Do mesmo jeito que as mídias, seja elas quais forem, né, produziu esse Nordeste maior, esse Nordeste visto a olho nu, é Uhum, preciso ver esses outros Nordestes acontecendo e pulsando dentro do Nordeste. Eu acho uhum, que é esse movimento, eu acho que é essa a importância dessa obra vir nesse momento, sabe? O momento que a gente passou pelo momento eleitoral, né? Onde se queria impedir dos nordestinos votarem em outro nordestino, uhum, por exemplo. E aí eu até indico um livro, gente, O que nos faz ser nordestino, da professora Maura Pena, onde ela analisa, né? A primeira parte do livro é muito bacana, que ela teoriza sobre o que é ser nordestino, o que é ser de um lugar, e depois ela vai analisar o caso de Luiz Erundina, quando ganhou a eleição em São Paulo. Né? Eu queria indicar outro livro também que eu acho interessante, que é esse aqui, Preconceito contra a origem geográfica de lugar. Também um livro de Duval Albuquerque Júnior, tá certo? É um livro muito bom dele, sabe? Então, a gente precisa urgentemente reconfigurar, resetar, né, esses discursos em torno de nossa espacialidade, vamos dizer assim. bacana. Já temos aqui quase 1h30, né? Falo que aqui, se a gente pudesse Poxa, ficar passa um rápido, tempão né? assim, só ouvindo. A gente, quem ficou com vontade, vai ter o Johnny Ed mês que vem, não, em julho.
vai ter ele aqui novamente, viu, gente? Isso, Mas falando sobre agora, beijo de pestana. por conta do tempo mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha de financiamento, né, do seu livro. Primeiro, eu queria entender como é isso, né? Como é essa campanha, para poder. Eu não entendi se é para o lançamento do livro e as pessoas quiserem comprar o livro, participar da campanha, como é que faz? Certo. A campanha do livro, o livro está na Cartaz, né? O que é a Cartaz? A Cartaz é um site, né, que seria uma espécie de site colaborativo para a produção artística e cultural. Uhum, E aí, a minha editora, né, que é a editora Ribação, né, fez essa questão de colocar o livro lá, junto comigo a gente pensou nisso, como uma forma de fazer uma pré-venda do livro. Então, na verdade, ali é uma pré-venda. E tem várias premiações, vários combos que você pode ter. uhum, Então, é muito seguro, não é pegadinha. Você recebe no seu e-mail tudo sim, direitinho, comprovante de pagamento. Quando for sair o livro, acho que você vai receber também nota fiscal, todas uhum, essas coisas bem direitinho. Então, a campanha, há uma meta de um valor lá, para a gente começar a produzir as primeiras obras como pré-venda, né? uhum, E a ideia era medir, aferir o público dentro desses 100% do que é posto lá como meta para se alcançar, né? Dependendo do combo que você ganhe, né, o livro vai chegar na sua casa, né? E o que você está colaborando, seja comprando o livro, está um preço baratinho, com frete grátis e autógrafo, que é o primeiro combo, né? Está por R$ 50, né? uhum, Então, você comprando o livro nesse primeiro combo, o que é que vai acontecer para você? O livro vai chegar na sua casa, vai chegar autografado, né? E com dedicatório autografado, né? E o frete grátis, né? Tá danado. E aí tem uhum, outros combos com outros livros da editora com um preço mais acessível. Então a sim, ideia é a gente construir um bom volume de gente comprando nessa pré-venda, que é aquela, vamos dizer assim, é uma avaliação de mercado, né? Vamos dizer assim, junto àqueles que estão tendo contato comigo, né? Pelo Instagram, pelo que eu converso, pelas palestras por onde eu vou conversando, e a partir daí a gente vai tentando somar as pessoas junto a esse projeto. Depois que esse prazo passar, que está em junho, mas a gente pode prorrogar um pouco mais a pré-venda, vamos começar os lançamentos físicos, onde também os livros vão estar lá à venda para quem não comprou com antecedência, né? Então é mais ou menos esse o movimento lá, é um site colaborativo, onde na verdade quem está comprando o livro, a ideia, o projeto, né, de execução. Vocês estão sendo, junto comigo, executores, né? Então é um voto de confiança de vocês a nossa obra, né? E eu fico muito feliz com cada pessoa que vai lá e faz isso. Tem gente que está contribuindo nem querendo nada, né? Então a gente tem lá a listinha de quem uhum, está contribuindo sem necessariamente querer o livro, né? sim. Sabe? Então é muito livro lá, entre no site, bota assim no Google, Nordeste Nunca Houve, cartaz, e já vai aparecer lá o livro. E a compra é muito simples, fácil e rápido. Sim, eu já fiz a minha, né? Eu pedi o livro, porque eu não ia ficar na curiosidade de não ler o livro. É mais fácil também quem tem acesso aqui ao Instagram. E no próprio link aqui da bio do Johnny Eri, tem lá, né, para você. E eu vi que Isso. ainda divide, né? Que o povo tudo hoje quer parcelar, né, E Johnny isso, Eri? eu acho que divide, eu acho que é mais, é seis, é mais de seis Eu não parcelas. me Eu não lembro, sei mas como é que disse tá aí lá, mas que divide. divide, então você vai Mas poder divide. pagar sem nem perceber e contribuir com essa ideia que vocês viram, né, aqui durante a live, o quanto que é importante a gente divulgar. E eu fico feliz, assim, em estar recebendo todas essas informações e saber que o nosso clube de leitura está fazendo parte desse movimento desse Nordeste menor que o Johnny Egg traz aqui. Mas antes de Isso. terminar, só tem uma pergunta agora que eu faço para todos os Passa convidados. aí. Eu digo que eu vou, né? Estou profetizando, como a gente fala por aqui, que eu vou escrever um livro sobre o Boa. depoimento de vocês sobre essa pergunta. E você, lá no início da nosso papo, você falou que 2020 você sentiu muita falta da comunicação, né, de falar, e que você começou é, divulgar lives no Instagram. Provavelmente o seu livro, acho que saiu em 2020, ou teve a escrita também. Eu defendi em 2020. Defendeu, mas aí teve o projeto do livro que você também. Aí eu trabalhei esse período, né, esses 1 ano e meio, 2 anos, para lançar a campanha. Sim, sim. Então, o que que eu observei?
praticamente 99% das pessoas que passam por aqui fizeram alguma coisa relacionada à arte, à literatura, à pintura, desenvolveram esse seu lado artístico, né, na pandemia. E aí a pergunta é para você deixar fluir mesmo do coração, do pensamento, por que que você acha que a pandemia influenciou tanto o desenvolvimento, né, a interação das pessoas com esse lado, diria, artístico, literário? Eu acho que o primeiro ponto é que a arte, eu não lembro quem disse isso, a arte ela salva. Não sei Sim, se foi Nietzsche, a alguém falou gente ouviu isso. aqui também. Algumas pessoas trouxeram. Se não foi, eu digo que é Nietzsche. Pronto. Uhum, Tá? Vou dar esse crédito. Né? E ela, quando entrou na pandemia, eu conversei com várias pessoas, inclusive com Gustavo Cabral, não sei se vocês conhecem, que é aquele que começou a desenvolver a vacina da Fiocruz para a pandemia. Ele foi um dos convidados das minhas primeiras lives. uhum, E a gente conversava, e uma das perguntas que a gente, um questionamento era se as pessoas iriam sair melhores, né? E não aconteceu isso, né? Pelo contrário, né? As pessoas se revelaram talvez até piores do que, principalmente a maioria, né? uhum, Vamos dizer assim, né? Do que aconteceu, né? Mas a pandemia, ela serviu para a gente dar uma parada também, né? uhum, Um monte de coisa. Eu fui vítima da Covid, me protegi muito, não saía de casa, fazia tudo direitinho, mas infelizmente chegou até aqui. E uhum. eu, inclusive hoje mais cedo, estava conversando com uma pessoa dizendo isso, né? Que eu quase morri, né? Diante de uma política, vamos dizer assim, de uma necropolítica que nós tivemos instalada no nosso país nesses últimos 6 anos, né? E foi horrível. E não tinha vacina. Eu peguei naquele período e estava morrendo no Brasil uma média de 5.200 pessoas. Né? Por Aqui no meu dia. estado estava morrendo por dia. Morrendo aqui no meu estado 1.200, 1.300. Não consegui, foi o primeiro hospital, não conseguia ir ao hospital privado. Não conseguia leito. Tudo lotado, parecia um hospital de guerra. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E espero não ver mais. Né? Fui para outro hospital, né? Fiz o tratamento direitinho, mas do oitavo para o nono dia piorei muito e só não fui entubado, né? Não cheguei a ser entubado, mas foi muito difícil a recuperação, né? O pós-Covid. Então, eu estou tendo um lapso de memória, né? A minha coluna, uma das vértebras, né? Tanto tempo ter ficado deitado, há uma probabilidade de ela ter ressecado e criou uma protusão, então desenvolveu problema de coluna, divisão, né? O meu grau aumentou muito. Então, assim, e ainda bem que ainda estou vivo, estou podendo aqui conversar, bater o papo com vocês, Uhum, né? Mas há pessoas que ficaram com sequelas uhum, muito piores. Então, foi uma coisa terrível tudo isso, fruto, né, de uma coisa simples no qual o nosso país sempre foi exemplo para o mundo todo, principalmente no momento que nosso país era muito pobre, né? Eu digo pobre no sentido do PIB, nosso PIB é ali na década de 80, 90, que é quando a gente tem um boom das vacinações, né? A gente tinha doenças que já nós conseguimos extinguir doenças que o mundo não tinha conseguido ainda, como, por exemplo, a poliomielite, sarampo, cachumba. São doenças que as vacinas salvaram pessoas, né? E nós tivemos toda essa questão das fake news, todo esse estardalhaço, né, de se virar animal X, animal Y, ao tomar a vacina. Mas perceba que quando a gente chegou a apenas 30% de vacinados no Brasil, o vírus freou bruscamente. uhum. Se eu tivesse sido vacinado 20 dias, 30 dias antes, né, eu estou falando por mim, quer dizer, eu não teria passado por tudo isso. Imagine quem perdeu um familiar. Né? Sim. Eu perdi amigos, amigos da minha idade, né? Amigos que, assim, e essas coisas não voltam. Então, foi terrível. Então, eu diria que a arte é uma vacina para o mundo mal. Assim Bacana. como essa vacina freou o vírus terrível da Covid e outros vírus,
Olha como a gente está tendo aqui. No meu estado agora, gente, hoje, nós não temos mais leitos infantis para as doenças respiratórias. Estamos abrindo leitos. Já estão todos lotados. A rede privada está toda lotada de crianças. Porque os pais não vacinaram contra H1N1, gente. Então, eu diria que a arte, a literatura, os livros foram uma vacina necessária durante esse período. E diria que durante a vida toda, né? A arte, ela pode promover isso, né? Porque ela toca a nossa alma, né? E acredito que a partir desse toque da alma, eu diria que se, independente de sua fé, mas se a gente pensar dentro do espectro judaico-cristão, no qual o nosso país se estabeleceu, há um Criador. E um pedaço do Criador está em cada artista, porque ele cria. Eu crio o poema, quem escreve, cria personagens, dá vida a personagens, mata personagens. Olha só, né? Cria uma outra coisa diferente, cria mundos, tá entendendo? Então, esse elemento do Criador, né, está no artista. E é por isso que a arte se comunica tanto com a gente. Não sei se eu consegui Maravilhoso. lhe A responder. ideia da vacina foi maravilhosa demais. Você Pois filosofou é. aí. Então, a nossa Donieri, vacina é a é arte. maravilhoso. Por conta do nosso tempo, né? A gente também tem que deixar as pessoas também com gostinho de quero mais, né? Isso. Mas, assim, esse momento aqui hoje vai ficar gravado e espero que a gente tenha outros momentos de troca. Quero agradecer aqui imensamente essa sua participação aqui. Acho que contribuiu para, assim, abrir muitos horizontes mesmo. E espero também que quem esteja aqui possa adquirir o livro e possa espalhar essa ideia, essa leitura, que é uma leitura de mundo mesmo que o Johnny faz. É uma leitura do Nordeste, entre aspas, né? Então, vale super a Isso. pena a gente poder ler. Gratidão, todo o coração aqui da Nadibon e que a gente possa continuar juntos, né? Levando a literatura e essa vacina para salvar vidas. Ok. Eu que agradeço, Marla, a todos que ficaram até aqui nos assistindo, aos que ainda vão assistir, Uhum. né? E a gente possa realmente usar essa vacina poderosa da arte, da cultura, da literatura. E estou sempre aqui à disposição aí para o danado de bom e poder estar compartilhando um pouco daquilo que eu tenho para vocês. E também receber, né? Recebi muita coisa também. Imagino que só Bom, foi daqui para aí, não. Foi da Bahia para que cá bom, também. Pode que acreditar. bom. Então é isso, gente. Boa noite. Uma noite, né? Danada de boa para todos nós. E até a próxima live. Brevemente a gente vai anunciar aí. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.